nessa noite. Então, nós vamos continuar estudando um pouco sobre a vida de José. Nós terminamos falando na semana passada, né, o capítulo 37, falamos um pouco sobre os acontecimentos que se deram com José, até então a sua venda, ele sendo vendido como escravo para o Egito, né? Ou seja, ele foi vendido, na verdade, para uma caravana de ismaelitas que o levaram, estavam indo para o Egito. E aí isso foi no capítulo 37. O capítulo 38 de Gênesis dá uma pausa na história de José, fala sobre alguns acontecimentos ali, especialmente que se deu com Judá, né? Um dos irmãos de José ali, alguns acontecimentos que ocorreram junto à família de Jacó. E aí nós retomamos, então, a história de José no capítulo 39. E nós vamos ler esse capítulo 39 agora, são 23 versículos, para que a gente possa, então, depois de ler o contexto, a gente vai começar a pensar e falar algumas coisas sobre essa história, sobre acontecimentos que se deram na vida de José nesse capítulo 39. Então, vamos ler? Gênesis 39, de 1 a 23, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou em casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia.
O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxodo em tudo o que realizava. Muito bem. Essa é a história de José aqui no capítulo 39. Nós temos José, uma vez que foi vendido para os ismaelitas, levado para o Egito, e Potifar o compra. Potifar o compra. E aí nós conhecemos a história. Ele prosperou naquela casa, ele trabalhou naquela casa, a mulher de Potifar cobiçou, botou os olhos nele, ele era um rapaz bonito, e ela o queria, e ela então o tentou, o chamou para se deitar com ele, ele fugiu disso, ela insistiu, até que ela armou um bote para ele mesmo assim fugiu, e ela então criou uma mentira e falou, apregoou essa mentira, e José então foi lançado no cárcere, foi lançado na prisão. E lá ele também foi abençoado pelo Senhor. Ele também prosperou dentro do cárcere aonde ele estava. Então, esse é um resumo do capítulo 29, que a gente vê assim, mas nós queremos detalhar algumas coisas, alguns aprendizados que nós podemos ter nesse capítulo 39 sobre o que está acontecendo com José aqui. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte, sobre a questão da tentação. Eu gostaria, antes da gente falar sobre outras coisas, eu gostaria de falar sobre a tentação. Em 1945, um pastor alemão, não um pastor, um jovem pastor alemão, a gente fala um pastor alemão, pensa até que é um cachorro, né? Um pastor alemão. Um pastor de nacionalidade alemã, o nome dele era... Olha, o meu inglês já não é bom, imagina o meu alemão, hein? Então, eu vou falar aqui o nome dele em alemão. Dietrich Bonhoeffer. Ó, gastei. Dietrich Bonhoeffer. Ele foi preso e foi perseguido pelos nazistas por combater aquilo que estava acontecendo. Ele morreu aos 39 anos de idade. Ele morreu aos 39 anos de idade. E ele escreveu alguns livros, ele escreveu algumas coisas que se tornaram muito famosas. Ele escreveu sobre o custo, ele escreveu um livro chamado O Custo do Discipulado, Nossa Vida Juntas, Ética, Cartas da Prisão, e todos são considerados clássicos, né, dentro da literatura teológica cristã. E um dos títulos que ele escreveu foi uma brochura de 50 páginas, chamada Tentação. Tentação, onde ele narra, onde ele explica a questão da tentação. E uma das coisas que ele fala, é muito interessante, que ele fala o seguinte, olha, não existe ninguém que tenha passado por essa terra, inclusive Jesus Cristo, que não tenha enfrentado a tentação. Ninguém passou nessa terra sem enfrentar a tentação, inclusive Jesus Cristo. A exceção está que Jesus foi o único que passou por essa terra e conseguiu vencer a todas as tentações, né? A Bíblia diz que ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas não pecou. Ele não pecou. Ele foi tentado em todas as áreas à nossa semelhança, mas ele não pecou. Ou seja, a tentação é algo que nós podemos dizer o seguinte, é inevitável. A tentação é inevitável. E esse pastor, ele coloca 3 áreas de tentações, ele fala que existem 3 áreas de tentações que geralmente nós vamos passar por elas. Primeiro é a tentação material. Ele fala sobre a questão da tentação material. É o desejo de termos coisas, né? Não importa o que, a gente é tentado a ter coisas. Então, essa é a tentação material. A segunda tentação que ele fala é a tentação pessoal. O que ele chama de tentação pessoal? Ele fala que é a tentação do orgulho, da fama, do querer conquistar alguma coisa, do ser alguma coisa, aquela tentação pessoal de realmente, né, alcançar e ser reconhecido pelos outros. Então, ele fala sobre isso. E a terceira e última tentação que ele aborda, ele fala sobre a tentação sensual.
a tentação sexual. Ou seja, o desejo por outra pessoa, um desejo de experimentar o prazer fora daquilo que é o correto, fora daquilo que é o normal. E no texto que nós lemos aqui de Gênesis, capítulo 39, nós vemos que não é abordado nenhum outro tipo de tentação sobre José, nem a pessoal e nem a material. Mas nós vemos que ele foi tentado aqui nessa área sexual. E é por isso que nós vamos nos deter nesse contexto. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Mas vamos dar, então, aqui uma recapitulada na questão histórica em que José agora está envolvido. Vamos lá. Olha só, José era um príncipe, um menino de 17 anos, vivendo na casa do seu pai, tendo tudo do bom e do melhor. Nós temos que lembrar que Jacó era um homem rico. Jacó era um homem rico. Assim como quando a gente nota que Jacó veio voltando da casa de Absalão, né, depois de ter passado lá mais de 21 anos trabalhando, primeiro 14 anos para ter as suas esposas, depois mais tempo até poder vir para casa com seus filhos, nós percebemos que ele traz muitas coisas. E Deus abençoou Jacó. Jacó era um homem próspero, era um homem rico. Tanto que os seus filhos saíam para pastorear os seus rebanhos, saíam para cuidar, né, de levar os seus rebanhos para pastagens, como nós lemos ali em Siquém, em outros lugares, onde eles precisavam ter lugar para os seus animais, que não eram poucos. Então, Jacó era um homem rico. E José, então, nós já vimos isso, o filho predileto, o queridinho, o que ganhou a roupa mais, né, cheio de pompa e circunstâncias, ele vivia, então, uma vida regalada. De repente, nós temos uma mudança de cenário. Ele agora é um escravo. Ele é levado para um lugar onde ele não era quem ele era antes. A Bíblia diz em Gênesis 39:1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Ou seja, José agora foi para um país estranho, uma cultura estranha, uma língua estranha. Ele não falava aquele idioma, ele foi para uma terra totalmente diferente e ele teve que agora se adaptar a isso tudo. Ele teve que se realmente viver essa nova realidade. E vocês imaginam, a gente estava falando um pouco sobre isso na semana passada, como José suportou isso tudo. E aí nós falamos que não pode ter outra fonte de suporte, de força para ele, senão aquele conhecimento que ele tinha de Deus e um relacionamento com Deus. Porque senão ele entraria em desespero. E nós percebemos uma coisa no decorrer da história, é que a Bíblia deixa bem claro que Deus estava com José. Olha só, quando nós somos apresentados a esse texto aqui de Gênesis capítulo 39, nós temos a caminhada dele até chegar no Egito. Nós não sabemos quanto tempo isso levou. Nós temos, então, a venda dele para Potifar. Perfeito, Potifar o comprou. Quanto tempo, né? Quanto tempo levou para que ele ganhasse essa confiança de Potifar dentro da sua casa? Também nós não sabemos nada sobre isso. Não há detalhado quanto tempo isso levou. Pode ter sido 2 meses, 3 meses, pode ter sido 2 anos, 3 anos. Nós não sabemos quanto tempo José levou para conquistar essa posição dentro da casa de Potifar. E outra coisa, nós também não temos aqui nada dito sobre os ajustes que José teve que fazer
para se adaptar culturalmente ao modo egípcio de viver. A Bíblia não fala sobre isso. Nós não sabemos quanto tempo se passou e nós não temos quais os tipos de ajustes, o que ele teve que mudar no seu comportamento, o que ele teve que mudar na sua forma de ser. Por exemplo, os hebreus eles tinham por costume usar barba. Eles usavam barba. Então, José, mesmo quando criança ou já um jovem adolescente, provavelmente ele já estava cultivando uma pequena barba, porque era o costume dos hebreus daquela época. Já os egípcios não. Eles usavam, né, a barba sempre raspada, eles tinham todo um costume diferente, culturalmente, socialmente, eles agiam de forma diferente. E aí nós vemos, então, ele sendo comprado por um homem chamado Potifar. Essa questão do Potifar é uma coisa muito interessante, muito importante a gente ver. Quando a gente lê o relato de Gênesis que fala assim, capitão da guarda, existe um historiador judeu chamado Alfred Enderschensen. Alfred Enderschensen. Ele é um historiador judeu e ele, fazendo uma pesquisa histórica na época, né, em que José viveu no Egito e tudo mais, ele chegou à seguinte conclusão, de que capitão da guarda era um cargo de extrema confiança e de alta patente. Ele fazia parte de um grupo de elite. A guarda, a qual ele era o capitão, ele era o chefe da guarda do faraó, era um pelotão de elite, um pelotão que protegia e tinha contato direto com o faraó, né? E esse historiador ele chama Potifar de o chefe dos executores. Ou seja, a posição que Potifar ocupava dentro da hierarquia, dentro do comando, ele era aquele que executava os prisioneiros quando esses faziam alguma coisa errada, porque ele era o capitão desse pelotão de elite que protegia o faraó. Ou seja, Potifar era um homem que não brincava em serviço, era um homem duro. Potifar não era um homem mole, era um homem duro, era um homem realmente cheio de postura. E por que eu estou falando nisso? Para que a gente entenda o que aconteceu com José e Potifar, e principalmente o que aconteceu em relação à esposa de Potifar, né? Gênesis 39, versículos 2 a 6, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, e a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizeram mordomo da sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. Assim, em casa como no campo, Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Olha só, nós temos aqui uma coisa muito interessante para a gente pensar. José é levado como escravo para o Egito, comprado por Potifar. A primeira coisa que a Bíblia fala, logo no versículo 2, depois que Potifar o compra, a Bíblia começa dizendo assim: o Senhor era com José. O Senhor era com José. Ou seja, a Bíblia deixa claro que em nenhum momento José sentiu-se desprestigiado ou desmerecido em relação à presença de Deus na sua vida. Isso é uma coisa fantástica na história de José. Porque José tinha todos os motivos aqui para reclamar, para murmurar, para começar uma jornada de guerra contra Deus. Por quê? Poxa vida, eu sou lá príncipe na casa do meu pai, agora eu sou escravo. Gente, a vida de escravo é uma vida sem direitos. Nós estamos falando que ele foi levado para a casa de Potifar,
E nessa casa, como nós falamos, olha só, a Bíblia diz que durante um tempo ele não morou na casa de Potifar. Só depois de um certo tempo é que ele veio para a casa de Potifar. Depois que ele conquistou a confiança de Potifar, é que ele adentrou, é que ele conseguiu chegar em um lugar, vamos dizer, saiu da senzala e foi para a casa grande. Saiu do lugar onde os escravos estavam e migrou para a casa, para uma acomodação melhor, para uma posição melhor. Mas durante esse tempo, a Bíblia fala que Deus era com ele. E nós percebemos uma postura em José que em nenhum momento nós vemos a Bíblia falar de José reclamar, de José murmurar, de José simplesmente espernear e dizer por quê. Ele, de alguma forma soberana de Deus na vida dele, ele começou a ser tratado e a entender que Deus tinha algo para ele. E a presença de Deus na vida dele era algo tão forte que a Bíblia diz que, vendo Potifar, que o Senhor era com José. Olha só, aquilo que José vivia não era algo simplesmente subjetivo. Não era somente algo que ele experimentava de Deus, era algo que ele exemplificava na sua vida, era algo que ele mostrava para os outros. Sabe, são essas lições, são esses princípios que nós devemos trazer para nós. Esse aprendizado de vida é que nós temos que fazer uma aplicação em nós. Se nós temos um relacionamento com Deus, amados, este relacionamento ele vai transparecer, ele vai aparecer. Isso nada mais é do que aquilo que é falado lá no Evangelho, nos Evangelhos, quando a Bíblia diz assim: pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. Pode, porventura, a árvore boa dar fruto ruim? Não. E nem a árvore má dá fruto bom. Ou seja, os frutos revelam quem as pessoas são. O relacionamento de José não era simplesmente um relacionamento subjetivo em que ele falava: Deus está falando comigo e eu tenho um relacionamento com Deus. Aquilo que ele tinha de Deus, aquilo que ele experimentava de Deus, isso aparecia para as pessoas que estavam ao seu redor. Mesmo em uma posição de escravidão. Olha, ele não era comandante aqui, ele não era chefe aqui, ele não estava em nenhuma posição de hierárquica, de comando, ou de chefia, ou de destaque. Não, ele era apenas um escravo. E a Bíblia fala, o Senhor era com ele. E aí a Bíblia diz que aquilo que ele fazia, que como ele se comportava, a forma como ele servia, demonstrou que o Senhor era com ele. Aí a Bíblia fala que Potifar, diz assim, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, a Bíblia fala então que ele logrou mercê perante ele. Olha, a Bíblia diz aqui que não foi José quem pediu favor a Potifar. José não foi até Potifar e falou: olha, está vendo aí como é que eu estou fazendo as coisas, está tudo dando certo? Olha aí, me dá um cargozinho melhor, me tira daqui da senzala, me põe na casa grande, tira a corrente, põe outra coisa. Não, a Bíblia fala que o comportamento de José, a vida que ele fazia, e eu acho muito forte isso, vendo que tudo o que ele fazia. Irmãos, a coisa mais fácil que existe é nós fazermos alguma coisa quando nós somos obrigados a fazermos de má vontade. Não é verdade? Quando tem até existe um relato que eu acho interessante, é uma história, onde diz que o marido, ao se casar com a mulher, ele virou e falou o seguinte: eu sou um cara muito metódico, eu sou um cara cheio de costumes, e o seguinte, você agora está casado comigo, então você vai ter que fazer essas regras. Aí ele escreveu as regras que ela tinha que fazer durante a semana, durante o dia, e deu aquela lista para ela, sabe? E aquilo causou nela uma pressão tão grande que ela ficava olhando aquela lista e ficava: eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, e ela ia ticando o que ela tinha que fazer.
E, às vezes, no final do dia, ela via que ela não conseguiu cumprir todas as regras que o marido exigia. E, quando ele chegava em casa, ele perguntava: o que é que você fez? Pegava e conferia a lista. E isso trazia uma opressão para ela terrível, ela discutia, e a vida dela começou a viver uma vida, ela começou a viver uma vida triste e amargurada. Passado um tempo, infelizmente ou felizmente, aquele homem morreu. Aquele homem morreu e ela, então, se tornou uma viúva. Passado algum tempo, ela conheceu um novo homem. Ela se apaixonou novamente e veio a se casar. Só que esse homem tinha um comportamento totalmente diferente. Ele a amava, respeitava e nunca exigiu dela nada daquilo que o outro exigia. E a vida foi passando, a vida foi se levando, e ela foi levando essa vida, esse novo relacionamento com muita leveza, com muita alegria. Um dia, ela achou aquela lista que o marido que havia falecido fez para ela e obrigava que ela tivesse que cumprir. Ela falou: deixa eu dar uma olhada para ver como é que eu estou em relação à lista que aquele marido antigo fez. E ela, então, pegou e foi ver a lista. A surpresa dela foi perceber que ela fazia, todos os dias, muito mais do que tinha naquela lista. Ela fazia o que tinha na lista e muito mais do que tinha ali, sem nenhum peso, sem nenhuma amargura. Ela fazia com leveza. Ou seja, a opressão, quando a gente faz uma coisa debaixo de pressão, não é uma coisa boa. E aí nós vemos a história de José, e a Bíblia fala, então, que ele era um escravo. Como escravo, ele poderia simplesmente falar: eu sou obrigado a fazer. Eu sou obrigado a dar do meu tempo, porque senão eu apanho, senão eu vou ser castigado, senão algumas coisas que eu tenho podem ser me tiradas, do pouco que eu tenho, alguns direitos mínimos que eu tenho ainda podem ser me tirados, eu vou fazer isso dessa forma. A Bíblia não deixa em nenhum momento transparecer essa ideia. A Bíblia fala que José fazia tudo com muita dedicação, a ponto de manifestar naquilo que ele fazia as obras de Deus. Isso, irmãos, é o que Paulo fala. Tudo aquilo que vem às nossas mãos para fazer, nós devemos fazer como para o Senhor e não para homens. Sabe, muitas vezes nós estamos fazendo e fazemos as coisas como se fosse por obrigação. Isso se torna um peso. Eu falo isso até no nosso relacionamento com Deus. Muitas coisas que nós fazemos em relação às coisas de Deus, a obra de Deus, nós fazemos como um peso, como se fosse um fardo, como se fosse aquela obrigação de fazer que nos amargura. É lógico que nós sabemos que nem sempre nós estamos com vontade de fazer. Isso é normal. É lógico que José nem sempre estava com vontade de acordar cedo, mas tinha que acordar. Mas a Bíblia fala que mesmo ele tendo que fazer, ele colocou no coração o seguinte: eu não estou fazendo simplesmente para Potifar, eu vou fazer isso da melhor maneira possível, porque em primeiro lugar eu sirvo a Deus. E quando ele agiu dessa forma, o resultado apareceu. O resultado veio à tona. E a Bíblia fala que isso foi notado pelas pessoas que estavam ao redor. E o seu líder, né, o Potifar, o seu dono, o senhor dele, quando a Bíblia fala senhor aqui, é dono. O seu dono percebeu que tudo o que ele fazia, o Senhor estava com ele. Mas por quê? Porque ele fazia com alegria, ele fazia com despreendimento, ele dava o seu melhor. Então, a Bíblia fala que ele foi abençoado e que aí Potifar, percebendo isso, percebendo que tudo que ele fazia era abençoado por Deus, o chamou, o promoveu. Uma outra coisa muito interessante, irmãos, nós vivemos em um mundo onde sempre nós estamos procurando abrir portas. E quando ela não se abre, a gente arromba. Já perceberam isso? Nós vivemos um tempo, essa questão da busca pelo sucesso, né? Essa ideia de que nós temos que derrubar, que nós temos que crescer, que nós temos que fazer. Então, muitas vezes inserido em nós a ideia de que eu tenho que sobrepujar a todos e ser melhor do que todos e mostrar isso. E nesse afã, muitas pessoas atropelam, erram, passam por cima dos outros, não respeitam o próximo,
simplesmente para conquistar alguma coisa, porque querem ter aquilo que acham ser o seu direito. Uma das coisas que nós percebemos na Bíblia é o seguinte: quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, o Senhor vai à nossa frente. Não que a gente deva deixar de fazer o que devemos fazer. José, em nenhum momento, deixou de trabalhar com dedicação, deixou de ser o melhor escravo que estava naquela casa. Ele fez isso com amor e com zelo. E a Bíblia fala que, por ele se dedicar dessa forma, o seu mestre viu, o seu dono percebeu. Sabe, irmãos, nós não precisamos ficar preocupados em abrir portas. Nós temos um Deus que vai à nossa frente e abre portas para a gente. Ele vai cuidar da gente. O que nós temos que fazer é a nossa parte. Eu falo sempre isso, até como pastor. Sabe, às vezes as pessoas colocam, muitos de nós pastores, somos cobrados, e muitos de nós vestimos essa cobrança do seguinte: nós temos que fazer a igreja crescer. Irmãos, nenhum pastor tem que fazer a igreja crescer. O pastor ele tem que pastorear bem a igreja, é diferente. A Bíblia fala que, lá em Atos, que Deus é quem acrescenta aqueles que vão fazer parte da igreja. É Deus quem acrescenta os que vão ser salvos. A nossa responsabilidade como servo de Deus, até como pastor, não é abrir portas para que pessoas... Não, não. A minha responsabilidade é fazer o melhor que está nas minhas mãos fazer. É dar o melhor de mim, é me esforçar, é me dedicar, é amar, é fazer o que vem às minhas mãos da melhor maneira possível, para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer. E isso não vale apenas para a minha vida como pastor, isso vale para cada um de nós, em todas as nossas profissões, em tudo aquilo que nós fazemos. Sabe? Não se preocupe em abrir, em arrombar portas. Se preocupe em ser bom e fazer o melhor aonde você está. Você é um dentista? Seja o melhor dentista. Você é um soldador? Seja o melhor soldador. Você é um músico? Seja o melhor músico. Você é uma cozinheira? Seja a melhor cozinheira. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Não porque pessoas estão ali simplesmente... Não, se dedique. E aí nós vamos perceber uma coisa: aquilo que nós fazemos por amor, nós vamos colher também em amor. Porque foi isso que aconteceu com José. E a Bíblia diz aqui uma coisa muito interessante. Termina dizendo o seguinte, que José, ele era formoso. Ele era formoso, ele era um cara bonito, né? Bonito. E é interessante que essa palavra que é usada para José, ela só é usada para 3 outras personagens em todo o Antigo Testamento. Ela é usada para Saul, ela é usada para Davi e ela é usada para Absalão. Ou seja, em todo o Antigo Testamento, só 4 homens são chamados de muito bonitos, né? José, Saul, Davi e Absalão. Mas sobre isso e a decorrência dessa sua boa aparência e de quem ele era e o que levou e o que aconteceu com ele por causa disso tudo, e como ele teve que ser um jovem que resistiu a tentações tremendas, nós só vamos ver na quinta-feira que vem, porque nós vamos continuar nesse capítulo 39. Agora falando, uma vez que ele foi reconhecido por Potifar como um homem de Deus, a ponto de gerir, de gerenciar todas as coisas de Potifar, agora nós vamos falar, na quinta-feira que vem, como que em momentos de prosperidade, as tentações elas aumentam. Mas sobre isso, na próxima quinta que nós estaremos falando. Venha participar conosco, em nome de Jesus. Está aberto os microfones para quem quiser perguntar, é o nosso momento de falar, conversar, de agregar, de comentar. Fique à vontade nesse momento. Vamos lá, está aberto aí para quem quiser. Alguém? Pastor, tem uma pergunta sobre José que não é exatamente sobre o estudo de hoje de noite, mas é uma pergunta Perfeito. que eu sempre tinha. Na linhagem de Jesus, ele foi criado na linhagem de Judá, né? Isso.
E o primeiro filho de Jacó era Ruben, né? Isso. Então, eu sempre achei meio estranho que o José era o mais, tipo, famoso, né? Porque tem toda essa história e tudo, a gente aprende muito da vida dele. Tem uma razão específica que Jesus não era da linhagem dele, que você conhece? Ou... Olha, é interessante isso, né? A tendência da gente seria exatamente pegar, né, os expoentes da história e serem eles os destaques e fazerem parte da história, né, e da linhagem de Jesus. Mas não, José realmente não está ele não faz parte da ascendência de Jesus. Jesus não é descendente de José, é descendente de Judá, né? O porquê, biblicamente falando, a gente não tem o porquê. Vamos falar aqui, o que eu posso falar biblicamente é o seguinte: soberania de Deus. Deus escolheu assim. E uma coisa também interessante, o Brian, é a gente lembrar o seguinte: a gente ouve falar da tribo de José. Quando a gente fala das 12 tribos, existe a tribo de José? Não. Os Não. filhos, né? Exatamente. Olha que interessante. A gente fala de 12 tribos, mas na verdade eram 13. Uhum. Né? Manassés e Efraim. Os filhos de José, o que aconteceu com José é que ele ganhou herança dobrada no meio do povo, no meio da sua linhagem. Os filhos de José, né, por causa da fidelidade dele, de quem ele foi, ele teve uma bênção dobrada. Ou seja, a herança dele foi dobrada. Nós não vemos na história a tribo de José, porque a gente não ouve falar da menção de José. O que nós temos são os filhos dele que se tornaram tribo como seus tios. Os filhos de José tiveram a mesma proeminência, a mesma linhagem e o mesmo direito à herança dos seus tios. Ou seja, teve que dividir por mais um. Em vez de 12, na verdade, a gente sempre fala, eram 12 tribos. Sim, 12 tribos, porque José é contado como o patriarca dos 2 filhos. Mas quando nós vamos contar literalmente para quem foi dividido a terra e como eram as divisões, eram 13 tribos e não 12. Por quê? Porque os filhos de José, né, tiveram essa proeminência. Então, realmente, é algo que a gente pensa. Por que Judá? Aí nós vamos ver, a história de Judá também conta algumas coisas. Por que Judá foi levado? Por que Judá? Porque Deus também fez algo através da vida de Judá, né? E aí a gente vê lá na frente Jesus fazendo parte da tribo de Judá, sendo a promessa, o que eu posso dizer biblicamente depois de Davi, é que a promessa de Jesus nascer da tribo de Judá se deve também ao fato de uma promessa dada ao próprio Davi, né? Que jamais na casa dele faltaria aquele que sentaria no trono. Jamais. Então, quando fala jamais, por exemplo, hoje não há reino, não há rei em Israel, mas o rei de Israel espiritual jamais vai deixar de sentar no trono. Quem é? Jesus, que é descendente de Davi. Então, são promessas como essa que a gente vê na Bíblia que se cumprem no decorrer da história. Então, mas é um assunto legal para a gente ir no vendo mais para frente, quando a gente estudar mais coisas sobre aí essas tribos e etc. Mas valeu pela pergunta, viu, Brian? Eu espero ter ajudado na resposta. Obrigado. Valeu. Mais alguém tem alguma coisa, quer falar, comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Iracema está abrindo os microfones. Eu vi o dedo, Iracema. Fala lá. Só para um pensamento aqui, Jesus saiu da sua casa privilegiada, né, no céu, sendo o querido do Pai, e se sacrificou para salvar o seu povo. Assim, José saiu da casa do Pai, né, da situação privilegiada, se tornou um escravo, o menor de todos, o mais humilde de todos, como Jesus,
para salvar o seu povo. Então, para Mas estabelecer essa conexão mas com certeza. Jesus e José. É por isso que a Bíblia fala que José é um tipo de Cristo, né? A gente vê esse modelo, essa representação de Jesus na vida de José. Nós podemos ver isso, né? Um homem que foi tirado do palácio, foi escravo, servo, né? Passou pelas provações mais terríveis a fim de salvar o seu povo. E o detalhe, ele salvou o seu povo, em primeiro lugar, perdoando. Foi assim que ele salvou. A primeira coisa que ele fez, né, não foi dar comida e alimento para o povo. O que ele teve que fazer, em primeiro lugar, é perdoar o pecado dos seus irmãos contra ele. Ou seja, nesse aspecto, a gente vê a mesma obra redentora de Cristo, né? Ou seja, Jesus não veio resolver o problema de comida e bebida nossa, a bênção física ou material. A primeira coisa que tem que ser resolvida é o problema do perdão, do pecado, daquilo que atinge e aflige verdadeiramente o homem. Então, é tremendo isso. É tremendo. Mas, com certeza, o seu raciocínio está corretíssimo, viu, Iracema? Corretíssimo ao fazer essa ponte, essa ligação entre a vida de José e a vida de Jesus. Com certeza. Obrigado aí. Mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente orar? Pastor, Fala. Eu quero saber, quando Potifar pôs o José na cadeia, ele sabia que o Potifar era inocente. Que o José era inocente. Que o José era inocente. O Potifar sabia da inocência dele. E por que ele não defendeu o José? Sobre isso nós vamos falar semana que vem, porque nós vamos falar sobre essa então mulher, bom, essa víbora. Essa víbora que não tem um nome, só fala a mulher de Potifar. Tá bom, então, pastor. Eu vou Mas esperar. é isso. Venha para ouvir. Mas a ideia é exatamente isso. Esse é um raciocínio lógico, viu, Beth? Sendo ele um líder e José um escravo, por que ele não mandou matar a José, sendo que ele foi acusado de uma tentativa de estupro? Olha só. Por muito menos que isso, as pessoas morriam, gente. Nós estamos falando de... isso é lá antigamente, mais de 4.000 anos, né? Vamos botar assim, olha só, imagina essa situação. Imagina nessa época como que a lei era levada. Então, por que isso tudo? Mas isso nós queremos falar na semana que vem, porque a gente vai detalhar um pouco esse caminho de tentação, esse caminho dessa sedução que essa mulher tentou em relação a José. Beleza? Mas aí a gente vai ver. Márcio, abriu os microfones. Quer falar? Fala. Vou ser rápido, pastor. Dois detalhezinhos. Pegando o gancho da irmã sobre o tipo de José e Jesus. É lógico que é um tipo só, é sombra, né? A obra mesmo é de Cristo. Tanto que ela é superior, totalmente superior, porque Jesus fez deliberadamente e José está sob a soberania de Deus. E a gente aprende ali que Jesus não foi coagido por Deus Pai, mas ele deliberadamente tomou essa posição e assim a Trindade se revelou a nós, graças a Deus, né? Deus planejando, Jesus executando e o Espírito Santo aplicando a salvação nas nossas vidas. Agora, sobre o irmão Brian, pegando um gancho dele também, acho que, se não me engano, foi ele que falou, talvez, pastor, a questão de não vir de José, porque se a gente for olhar detalhadamente lá em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, ali a gente vê prostituta, entendeu? Talvez seja para justamente diferenciar o homem pecador e Jesus como o perfeito homem que nos salva, entendeu? Se a gente for pensar assim, José é perfeito, então ele tem que vir daqui, dali, quer dizer, então é como se o homem fosse ter mérito nisso, né? Então eu penso assim também. Eu não sei se o irmão entende também. Não, é claro. Quando a gente olha a história da genealogia de Jesus, a gente vê
pessoas que não são judias, como Ruth, fazendo parte dela. Nós vemos Agar, que era prostituta, fazendo parte dela. Ou seja, nós temos essa série de coisas acontecendo. Mas é claro que quando a gente pensa, eu entendo que o Brian também, quando ele coloca isso, quando a gente olha a história com tanto destaque de um homem como José, a gente pensa, poxa vida, Jesus poderia ter vindo dali. Isso não apaga o fato de que homens bons também geraram filhos ruins, né? Então, não quer dizer que toda a genealogia de José foi perfeita ou seria perfeita. Ele foi um homem, como você tão bem colocou, ele foi um homem que é apenas sombra, é um tipo daquilo que a gente pode ver e falar, olha, ele lembra o que Jesus fez. É óbvio, quando você fala, né, ele foi vendido pelos irmãos. E Jesus, ao contrário, Jesus falou assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Né? Ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu por amor. Então, quer dizer, ele se sujeitou a isso por... É o que diz lá em Filipenses, embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, né? E se humilhou em forma de homem. Então, quer dizer, ele fez isso. Ele abriu mão da sua deidade, da sua divindade, para vir como homem, para fazer essa obra completa em nós. Mas com certeza, sabe, Márcio, eu concordo com você que quando a gente olha a história, se a gente fica pensando só no perfeitinho, né? Nossa, tudo tão bom, mas não. Tem defeito ali também. Que bom que tem, porque há solução para nós também. Jesus, ele é o perfeito. Fora dele não há perfeição. Maravilha. Amém. Samuel, levantou a mãozinha, fala. Pastor, só queria comentar sobre o cuidado, né, do autor de Moisés, registrando o relato ali de José. Ele sempre fala sobre o fato do Senhor estar com ele ali, do Senhor estar agindo, e é algo que a gente vai ver durante a história toda, né? É o Senhor por trás, e usando tanto o bem quanto o mal ali para o seu propósito, né? Convergindo todas as coisas para o propósito dele. Então, eu acho que a gente viu um pouco disso nesse capítulo, e vai continuar sendo os próximos capítulos aí. Nós vamos continuar falando sobre isso. Isso eu estava estudando esse capítulo hoje, sabe, o Samuel? E isso me levou até eu escrevi uma devocional, eu gravei uma devocional tirando exatamente dessa questão. Tudo coopera. Quando a gente olha a história de José, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Está lá em Romanos, né? Aí eu tirei exatamente isso. Quando é que tudo coopera? Onde é que tudo... Quando as coisas estão bem, tudo coopera. Mas quando estão ruins, coopera. Então, para a gente entender esse versículo na sua plenitude, nós temos que abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para compreendermos aquilo que Deus quer para a gente, a vontade do Senhor. José experimenta isso. José viu isso, como você tão bem colocou. E o Senhor estava com José. José estava com o Senhor estava... Deus estava presente. E José, né, experimenta disso, tanto nas coisas ruins como negativas, coisas positivas e negativas. E sobre isso nós vamos ver com muito detalhe. Porque, por exemplo, há um momento na vida de José em que ele fala, puxa vida, eu fui esquecido. Puxa vida. Mas é fantástico isso, porque ele também era humano, e aí nós vamos ver isso, mas isso é mais adiante. Cenas para os próximos capítulos. Nós temos muita coisa para ver sobre José, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém, então, queridos? Valeu. Gente, vamos orar nesse instante.